Então vamos lá. Nesta segunda parte, nós vamos ver a questão dos gráficos. Então são vários gráficos que nós vamos ver. Primeira coisa, então, aqui de gráficos que nós temos. Aí. Primeira coisa aqui de gráfico que nós temos. Esse gráfico aqui, eu vou riscar ele para ficar claro. Esse gráfico aqui, ele é um gráfico que nós já vimos anteriormente. É o gráfico da energia, tá bem? Então, o que acontece com a energia? Gente, o que acontece com a energia quando nós adicionamos um catalisador? Ela cai, né? Então, sem catalisador, ela vai lá em cima. Quando eu adiciono um catalisador, essa energia cai. Então, isso aqui é energia. Esse gráfico nós já vimos. E o que acontece, então, quando eu adiciono na velocidade da reação? Acontece isso daqui, ó. Bem aqui. Então, a reação sem catalisador, ela acontece numa determinada velocidade. Olha aqui o T1. Acontece nesse momento. Quando eu adiciono o catalisador, olha onde é que o T1 está. Ele encurtou. Por quê? Porque agora a reação ela chega mais rápido no equilíbrio. Então, essa é a primeira coisa. Reação com catalisador e sem catalisador. O equilíbrio é perturbado? Não, ele não é perturbado. O que acontece é que, olha a distância aqui entre o eixo Y e o ponto do equilíbrio. E olha essa distância aqui. Tá vendo que ela encurtou? É isso que o catalisador faz. Faz com que a reação alcance o equilíbrio mais rapidamente. Tá bem? Outra coisa que alterou que vocês também podem ver é essa questão aqui, ó. A velocidade de equilíbrio, essa aqui é a velocidade de equilíbrio, que é a velocidade onde elas se igualam. Ela também aumentou. Olha aqui onde é que é a nova velocidade de equilíbrio. Ela é um pouco maior, tá bem? Então, o que o catalisador altera num sistema de equilíbrio? Ele altera o tempo em que atinge o equilíbrio e ele altera a velocidade de equilíbrio, que é o ponto onde eles se equilibram. Tudo bem? São essas duas coisas. Perturba equilíbrio? Não perturba equilíbrio. Tá bom? Vamos descer um pouquinho. Aqui é como se eu estivesse com a reação. Olha só. Aqui eu tenho a reação. E aí, num determinado momento, nesse determinado momento aqui, eu adicionei, ele atingiu o equilíbrio, desculpa. No momento T1, ele atingiu o equilíbrio. No momento T2, eu adiciono o catalisador com o equilíbrio em funcionamento. Com o equilíbrio em funcionamento. Tá vendo o que aconteceu com o equilíbrio? Ele só mudou a velocidade de equilíbrio. A velocidade de equilíbrio era aqui. Aqui eu adicionei o catalisador. Aqui ele já entrou em equilíbrio de novo, já estabilizou. Tá bem? Então, gente, lembre-se disso. A adição de equilíbrio, ou a adição de catalisador, não perturba o equilíbrio, só faz com que ele seja só faz com que a sua velocidade de equilíbrio altere, tá? E se eu adicionei no comecinho da reação, ele vai fazer com que a reação chegue ao equilíbrio mais rápido. Ótimo. Então esse é o primeiro tipo de gráfico que nós vimos. Catalisador. Se vocês quiserem fazer a 11, a 12 e a 13, vocês já podem. Vou até deixar aqui anotado, porque na próxima aula a gente corrige esses aí também. Eu esqueço. Então, 11, 12, 13, se vocês quiserem fazer, vocês já conseguem, tá?
Ótimo. Aqui, esse outro gráfico aqui é com a adição de gás inerte. Como assim gás inerte, Luiz? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, com um quadro branco agora. O que seria esse gás inerte? Pensa da seguinte maneira. Você tem esse tubo aqui. Esse tubo ele é tampado por uma rolha. Então, isso aqui está representando a minha rolha. Vamos imaginar que eu adicionei aqui H2 e adicionei I2. A reação ela está rolando. Atingiu o equilíbrio. Quando atingiu o equilíbrio, aí tem H2, I2 e HI. Eu posso adicionar um gás inerte aqui. Eu venho com uma seringa e adiciono aqui por meio de uma seringa um gás inerte, hélio, um gás nobre. O que eu fiz com a pressão dentro desse tubo aí, dentro desse balão? Eu alterei? Alterei. Eu alterei a pressão aqui dentro. Só que o equilíbrio, ele foi deslocado? Ele não foi deslocado. Vou mostrar para vocês lá no livro de vocês agora. Olha aí. Então, velocidade inversa, velocidade direta. Nesse momento aqui, ele atingiu o equilíbrio. Nesse momento aqui, ele atingiu o equilíbrio. Nesse momento aqui, eu adicionei o hélio. Teve alguma alteração aqui? Não. Então, ele não perturbou o equilíbrio. Então, a adição de um gás inerte, por mais que ela mude a pressão, ela não altera o equilíbrio. Tá bem? Ótimo. Dá para fazer o 14 e o 15 também. Vou anotar aqui. 14 e 15. E agora, esses próximos gráficos que eu vou mostrar para vocês, pouquíssimas questões aparecem eles. Tá bem? Tanto é que, para a tarefa, a gente pode fechar aqui. Tá? Do número 5 ao número 15. Então, vamos ver esses outros gráficos aqui. Gráficos que aparecem menos. Vamos entender o que ele está dizendo aqui. Olha só. Então, aqui o que eu fiz? Coloquei a reação para acontecer entre o tempo T0 e o T1. Entre o tempo T0 e o T1, a reação está acontecendo até que no momento T1, ele atingiu o equilíbrio, que é quando a velocidade direta e inversa se equilibram. No momento T2, eu fiz uma perturbação de equilíbrio. Qual foi a perturbação do equilíbrio que eu fiz nesse caso do gráfico aqui? Nós adicionamos produto. Aliás, desculpa, nós adicionamos reagente. Por que, Luiz, que você sabe que você adicionou reagente só de olhar para esse gráfico? De quem é a curva que desce? É a curva de reagente. Essa curva é vermelha. No momento da perturbação, o que eu fiz com a curva vermelha? Adicionei alguma coisa. Tá vendo que a curva verde ela reapareceu aqui? Porque eu perturbei o equilíbrio. No momento T2 até o momento T3, é o momento em que o equilíbrio ele se reorganiza. Ele vai voltar para o equilíbrio. E no T3, atingiu o equilíbrio novamente. Então, o que eu fiz? Eu adicionei reagente. No momento que eu adicionei reagente, esse reagente ele vai ser consumido, por isso que ele está caindo. E nesse momento, o que eu produzi mais? Produto. Produzi mais produto que refez e chegou ao equilíbrio novamente. Tá bem? Então, nós interpretamos esse gráfico
que ele mostra o mesmo para trás que nós fizemos, só que agora com uma nova perturbação de equilíbrio. Então vai acontecer esses momentos. Quais são os momentos do gráfico? T0 é o momento onde a reação começa. Entre T0 e T1 é o momento onde o equilíbrio ele está sendo atingido. T1 atingiu o equilíbrio. Em T2, eu faço uma perturbação. Entre T2 e T3, essa perturbação ela vai ser reorganizada, o equilíbrio vai diminuir o efeito dessa perturbação. Desculpa. Para que em T3 o equilíbrio seja novamente atingido. Então, sempre vai ter essas etapas. Vamos ver outro gráfico. Aqui outro gráfico. Esse gráfico aqui é um gráfico de velocidade, tudo bem? Esse próximo gráfico que eu vou mostrar aqui é um gráfico de concentração. Então, lembra que o gráfico de concentração nem sempre ele vai ficar em cima um do outro, tá? Mas só para aquele gráfico lá mesmo eu sabia qual era o que ele estava adicionando. Mas aí vocês vão ver que aqui ele está mostrando dois gráficos, ó. O da esquerda é com aumento de NO2 e o da direita é com diminuição de NO2. Ó, tá escrito aqui, ó. Aumento de NO2, diminuição do NO2. Então, olha só o que aconteceu. Concentração do NO2 diminuindo, porque ele é um reagente. Concentração de N2O4 aumentando, tendendo ao equilíbrio. A reação está acontecendo. Em T1, o que aconteceu? Atingiu o equilíbrio. Em algum momento, T2, o que eu fiz? Perturbação. Qual foi a perturbação que eu fiz? Adicionei o NO. Por isso que o gráfico do NO, foi lá para cima. Nesse momento, eu diminuo a quantidade de NO2 e o sistema, para diminuir essa quantidade de NO2, ele produz N2O4. E aí chega no momento em que essas quantidades elas se equilibram mais uma vez. O equilíbrio foi novamente reatingido. Ai, misericórdia. Aqui desse lado, mesma coisa, ó. Só que o que eu fiz? Peguei o NO2 e diminuí. Quando eu diminuí o reagente, o que ele faz? Ele produz mais reagente. Tá vendo que ele volta a aumentar? Só não ficou igual, né? Tá vendo que ele volta a aumentar? Porque a forma que o equilíbrio encontra de retomar o equilíbrio é fazendo o processo contrário. Então, se você adicionou reagente, ele vai produzir produto. Se você retirou o reagente, ele vai produzir reagente. E nessa produção de reagente, olha o que está acontecendo com o produto, que é o verde. Caiu. Então lembra, por que isso acontece, Luiz? Porque o equilíbrio ele é dinâmico e espontâneo, favorável. Sempre vai chegar no equilíbrio. Sempre, 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 sempre vai chegar no equilíbrio. Tudo certo, me Puevo? Aqui ele está aumentando reagente e é o gráfico da velocidade. Aqui agora é gráfico da velocidade. E aqui ele está diminuindo o gráfico da velocidade. Aqui ele está fazendo o aumento da pressão. Mas aqui ele só está provando para você tudo aquilo que eu falei para vocês, tá? Gente, esses gráficos aqui caem muito pouco. Aqui ele está aumentando, diminuindo pressão. Aí depois ele está mudando a temperatura. Esses gráficos caem muito pouco, tá? Certo? Número 3. Agora é a parte de cálculo. Nessa parte de cálculo, tem ali, ó, medidas da extensão ou rendimento de uma reação reversível.
Naquela primeira aula de equilíbrio que nós tivemos, eu já passei para vocês Nós vimos uma medida de extensão. A que nós vimos é a constante de equilíbrio. No finalzinho desses 20 minutos de aula que faltam, a gente vai encerrar com ele, tá? Na semana que vem, nós vamos fazer a parte de cálculo. Porque, se eu não me engano, ele tinha me enviado o calendário de provas. E eu não sei onde eu coloquei. Deixa eu abrir aqui. Só para eu combinar com vocês até onde vai cair. Primeira série, segunda série. Aqui, eu vou ter 3 questões da prova, 2 subjetivas e 1 objetiva. Isso. Deixa eu até anotar isso aqui, porque eu vou fazer isso hoje. Então, eu tenho 2 subjetivas e 1 objetiva. E ela está marcada para o dia 25 de setembro. Isso, 25 de setembro. Então, fazendo aqui só um calendáriozinho rápido para mostrar para vocês até onde ele vai cair. Agenda, cadê minha agenda? Ferramentas, agenda. Será na sexta-feira, sem ser nessa, na outra. Então, vamos lá. Tenho 3 questões. Eu vou colocar uma objetiva sobre equilíbrio químico de uma maneira geral, uma subjetiva falando de equilíbrio químico, deslocamento, a subjetiva, e a outra subjetiva de cálculo, ok? Então aí a gente fecha. Essa semana eu fechei a parte de equilíbrio químico, deslocamento. Eu já expliquei a fórmula para vocês, a do KC, na primeira aula. Semana que vem eu só vou treinar os cálculos, tá bem? E a gente corrige alguns desses exercícios. Então vai cair equilíbrio químico nisso daí. Já dei dica para vocês, tá? Então vamos lá. O primeiro fator é o grau do equilíbrio. O que é o grau do equilíbrio? Pense da seguinte maneira. Vamos imaginar que toda reação química é como se fosse uma estrada. Onde o ponto de partida são os reagentes e o ponto de chegada são os produtos. Tudo bem? Então você tem essa estrada. Perdi a paciência. Imagine que eu fiz essa setinha aí até o final. Você tem o ponto de partida, que são os reagentes, e o ponto de chegada, que são os produtos. Em uma reação que ela não é reversível, o que acontece? Boa parte do reagente vai para o produto em uma via de mão só. Tudo vai para lá. Ok? E lá na estequiometria, que vocês aprenderam no ano passado, vocês aprendem o rendimento da reação. Que é, vamos colocar carros. Vamos imaginar que 100 carros estão aqui. Nem todos os carros vão chegar do lado de lá. Vamos imaginar que somente 80 carros se tornaram produtos.
Então, qual que é o seu rendimento? 80%. Isso numa reação reversível. Numa reação irreversível, o que pode acontecer? A gente não costuma falar de rendimento. Porque a reação ela está acontecendo para lá e também tem gente voltando. Então a gente fala em grau de equilíbrio, que é mais ou menos essa estrada e é mais ou menos isso que a gente está pensando. A média dos carros ficaram mais do lado do reagente ou mais do lado do produto? 50% seria o meio. Quanto mais acima de 50% ou mais próximo de 100%, mais para a direita está a média. E quanto mais abaixo de 50% e mais próximo de zero, mais à esquerda. Então, o grau do equilíbrio é isso, gente. O grau do equilíbrio é: coloquei a reação para fazer. Eu estou mais do lado dos reagentes ou mais do lado dos produtos? E o segundo fator é a constante de equilíbrio, que é a formulazinha que eu passei para vocês na outra aula. E ela é deduzida, eu fiz a dedução? Fiz a dedução. Ela é deduzida igualando as velocidades. Isso aqui tudinho eu fiz com vocês, ó. V1 igual a V2, isso aqui, a constante, que Kc é K1 sobre K2. Isso aqui tudo tá no caderno de vocês. Semana que vem a gente só vai treinar isso daqui. Tá vendo? Tem uns exercícios de cálculo aqui. Nós vamos treinar isso daqui. Tá bem? Luiz, mas como é que eu analiso esse K? Porque o grau de equilíbrio, ele é indicado em porcentagem. Então, 70% está próximo dos produtos, né? Então o equilíbrio está indo para os produtos. E como é que a gente analisa o K? O K ele é analisado por meio de 1. Então faça aí essa anotação. Deixa eu ver se o livro de vocês em algum lugar fala disso. Ah, aqui não fala. Aqui não fala. Então anote aí em algum lugar onde você acha que você vai lembrar na hora que você estiver estudando. Vou compartilhar um quadro branco aqui novamente. Existem 3 possibilidades de valores no caso do K. Esse K, ele pode ser maior que 1. Quanto maior for esse valor, reagente, produto. Quanto maior esse valor, mais para o lado dos produtos ele vai estar. Tanto que a gente pode desenhar a seta desse jeitinho aí, ó. Tá vendo que a seta para o lado dos produtos está muito maior que a seta para o lado dos reagentes? Tá? Esse K... ele pode ser entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 0 ele for, mais isso aqui vai acontecer, ó. Mais para o lado dos reagentes nós estaremos. E ele pode ser igual a 1. Nesse caso, é o equilíbrio de quantidades, tá? Não é que o equilíbrio é nesse meio aqui, não. É só um equilíbrio de quantidade. Os 3 é equilíbrio químico. A diferença é que no primeiro, o equilíbrio ele vai estar mais deslocado para o lado dos produtos. No terceiro, ele vai estar mais deslocado para o lado dos reagentes. E no caso do meio, K igual a 1,
a quantidade de reagente e produto ela vai estar bem no meio. Vai ser... A gente não pode falar que ela é igual, tá? Mas ele vai estar mais para o meio. Até porque pode ter vários reagentes, né? Vários reagentes, vários produtos. Tudo bem? Então, vamos lá. Essas são as medidas de equilíbrio. Aqui, no caso da constante, seria a constante maior que 50%. E quanto mais próximo de 100, mais para o lado dos produtos está. Lembrando que o K não tem limite de valores, tá? O grau tem. O grau, o limite de valor dele é 100%. O K não tem limite de valor. Aqui seria ele igual a 50%. E aqui seria ele menor que 50%. E o limite do K seria zero. Mas se o K, quando o K é zero, significa que a reação ela não vai acontecer. Então, não tem por que falar de reação química. Tá bem? Lembrando que na fórmula, quem quiser tirar print screen disso aí, porque eu vou tirar do quadro, tá? Foi? Lembrando que na fórmula, esse colchete indica concentração molar. Então, se é concentração molar, concentração, vocês aprenderam com o secão. Então, se o exercício não estiver falando de concentração, você tem que calcular a concentração, tá? A molaridade. Você pega o mol e divide pelo volume, obrigatoriamente, porque nessa fórmula é concentração. Tem que tomar muito cuidado com isso aqui, tá? Então, só vamos comentar aqui um exercício resolvido. Porque na semana que vem eu faço, junto com vocês. A constante de equilíbrio pode ser determinada em termos de pressão parcial. Ah, tá. Isso é uma coisa que eu não falei para vocês quando eu expliquei a fórmula. Essa fórmula, ela pode encaixar de duas maneiras. Com base na pressão e com base na concentração, tá? Então vamos lá. Encontrar o valor de Kc para a reação. Sabendo que a temperatura é de 750 graus Celsius, 1 litro estão em equilíbrio 0,5 mol, 0,31 mol e 17 gramas de sulfeto. Então aqui qual que é o trabalho? Primeiro, escrever a fórmula. Produto sobre reagente. Lembrando que você tem que elevar sobre os coeficientes. Aí ele escreveu a fórmula aqui, ó. Por que aqui existe esse 2? Porque aqui existe um 2. Por que aqui existe outro 2? Porque aqui tem outro 2. Por que esse aqui não tem 2? Porque na reação ele não tem 2. Viram? Isso aí eu já mostrei para vocês na primeira aula. É produto sobre reagente e tem que elevar aos coeficientes. Ótimo. Volume é de 1 litro. Então eu não preciso dividir, né? Porque mol dividido por volume, eu chego na molaridade. Por isso que está dando o mesmo valor. Se fosse 2, aí eu teria que dividir todo mundo por 2. Tá? Terceiro passo do exercício. Eu tenho que calcular a molaridade do H2S. Basta passar para mol. É pegar o 17 e dividir pela massa molar. 0,5. Tenho que dividir pelo volume. Mas como é 1, dá na mesma. E aí é só substituir os valores lá na fórmula. Esse valor aqui deu 3,1 vezes 10 a menos 1. Seria isso daqui, ó. 0,31.
Lá na resposta, tá todo mundo em notação científica. Mas por que eu escrevi esse 0,31 desse jeito? Para lembrar vocês, vou voltar lá no quadro uma última vez. 0,31 está em qual dessas três categorias? Na terceira. Significa que, nesse caso, o equilíbrio está mais deslocado para o lado dos reagentes do que para o lado dos produtos. Tá bem? E você também consegue perceber isso pelas quantidades. Vamos lá, olha só o reagente. Reagente é o H2S, sulfeto de hidrogênio. Quantos mols que nós tivemos lá de sulfeto de hidrogênio? 0,5. Quantos mols de H2? 0,5 de enxofre? 0,31. Então, só que a gente tem que lembrar que é ao quadrado aqui, né? Ao quadrado. Por isso que ainda essa diferença de valor ela não foi tão grande. Né? Então, mas ele fica mais deslocado para o lado dos reagentes. Significa que, nesse caso aqui, ele não me deu porcentagem. Mas se eu fosse calcular essa porcentagem, muito provavelmente essa porcentagem estaria abaixo de 50%, não muito longe de 50%, mas provavelmente ali por volta de uns 40% seria o grau de equilíbrio aqui. Tá? Porque o número é 0,31, não está tão distante assim de 1. A gente tem reações que isso aí vai para 3,5 vezes 10 a menos 10, menos 11. Aí sim está muito afastado, tá bem? Mais próximo do zero. Vou interromper o compartilhamento. Vou parar de gravar.